Os descendentes de Adão. Crônicas 1.1 a 4. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu o seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando o seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos, e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho, e disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. Já imaginou viver por 900 anos? Não estou falando de ficção científica, mas de registros históricos antigos que descrevem pessoas que viveram quase um milênio. E hoje, vamos explorar o que isso significaria para a humanidade. Isso é fascinante. E o mais interessante é que esses registros não são apenas números aleatórios, mas contam histórias detalhadas de gerações inteiras. Exato! E sabe o que me intriga? O texto começa descrevendo como os humanos foram criados parecidos com Deus, um conceito filosófico profundo para um documento tão antigo. E como isso se conecta com essas idades impressionantes? Quer dizer, Adão viveu 930 anos segundo esses registros. Bem, é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Adão teve seu filho Sete aos 130 anos, algo biologicamente impossível pelos padrões atuais. E depois viveu mais 800 anos tendo outros filhos. Nossa! E o mais curioso é como o texto trata isso com tanta naturalidade, como se fosse completamente normal ter filhos aos 130 anos. E tem um padrão fascinante que se desenvolve. As idades vão diminuindo gradualmente ao longo das gerações, quase como se a humanidade estivesse perdendo algo ao longo do tempo. Tipo uma espécie de degradação genética através das gerações? Exatamente. E falando em casos únicos, temos Enoque, que viveu apenas 365 anos. Curiosamente, o mesmo número de dias do ano solar. E seu fim é descrito de forma única. Ele simplesmente desapareceu. E não podemos esquecer de Matusalém,
que se tornou sinônimo de longevidade com seus 969 anos. Sabe o que é mais incrível sobre Matusalém? Se fizermos as contas, ele poderia teoricamente ter conhecido tanto Adão quanto Noé. Imagine só as histórias que ele poderia contar. Uh, isso significa que as histórias da criação poderiam ter passado por apenas algumas pessoas até chegar a Noé? Exato! E pense nas implicações disso para a transmissão de conhecimento. Hoje, dependemos tanto de registros escritos. Mas imagine ter acesso direto a alguém que viveu eventos de 900 anos atrás. Bem, isso mudaria completamente nossa compreensão da história, não é? Seria como ter uma biblioteca viva. E não apenas isso. Pense nas implicações sociais. Como funcionaria a transferência de poder quando os patriarcas vivem por tanto tempo? Como seriam as estruturas familiares com 8 ou 9 gerações convivendo? Hum, e como seria o desenvolvimento tecnológico? Com pessoas vivendo tanto tempo, as mudanças seriam mais lentas ou mais rápidas? É uma questão complexa. Por um lado, haveria mais tempo para desenvolver e aperfeiçoar ideias, mas por outro, poderia haver mais resistência à mudança com as mesmas pessoas no poder por séculos. E como seria a medicina numa sociedade assim? O texto não menciona doenças ou problemas de saúde relacionados à idade. Interessante você mencionar isso. É como se o envelhecimento fosse um processo completamente diferente. E veja, Noé, tendo filhos aos 500 anos. Isso sugere uma biologia muito diferente da que conhecemos. E falando em Noé, tem aquela questão interessante sobre seu nome significar descanso, como se cada nome carregasse um propósito específico. Sim, e essa conexão entre nomes e destinos aparece em várias culturas antigas. É como se o nome fosse uma parte fundamental da identidade e do propósito de vida da pessoa. Você acha que essa busca por longevidade ainda influencia nossa sociedade hoje? Sem dúvida. Veja todos os investimentos em pesquisas sobre longevidade, medicina anti-envelhecimento e extensão da vida. É como se esse desejo antigo ainda estivesse muito presente em nossa psique coletiva. E talvez seja por isso que essas histórias ainda nos fascinam tanto. Elas tocam em um desejo profundamente humano de transcender nossos limites temporais. Exatamente. E a grande lição talvez não seja sobre quanto tempo vivemos, mas como usamos esse tempo. Mesmo com 70 ou 900 anos, a questão central continua sendo o propósito e o legado que deixamos. Bem, isso nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e como usamos nosso tempo limitado, não é? Com certeza. E com essa reflexão sobre tempo, propósito e legado, acho que chegamos a um ponto perfeito para encerrar nossa conversa de hoje. Até a próxima, pessoal! Continuem curiosos sobre essas histórias fascinantes do nosso passado.